Quem foi o seu maior incentivador para você ser jogador de futebol durante a sua infância, Cicinho? Meu pai. Seu pai? O meu pai sempre me incentivou. Na verdade, eu venho de uma família de cinco irmãos, né? 3 irmãs. E nós somos em 5, na verdade, né? Porque uma faleceu com 5 anos de idade, eu ainda não era nascido. Mas de todos os irmãos, eu fui o único que meu pai falou assim, ó, você vai estudar e vai escolher a profissão que você quer, porque eu vou investir em você. Até porque o período que seus irmãos nasceram, a nossa situação financeira era desfavorável. Então, hoje, que eu tenho condições de pagar um estudo para você, não que éramos ricos, longe disso, mas o meu pai fazia de tudo para ter condições de me fornecer possibilidade de eu ir treinar e também, né, condições de poder pagar um ônibus para ir treinar. Para estudo, digamos assim. Então, meu maior incentivador foi meu pai. Seja bem-vindo ao evento Os Bastidores de Futebol de Base. Eu sou o Thiago Cruz e durante essa série de 4 vídeos eu vou te mostrar como você pode encontrar as melhores oportunidades para o seu filho no futebol de base, independentemente de idade, cidade ou nível do seu filho hoje. Independentemente se seu filho está começando agora na primeira escolinha ou se ele já está jogando por um clube de base. O que você vai ouvir nesse evento é o que realmente acontece com os atletas de base no Brasil. Eu vou te mostrar os problemas que um jovem pode passar enquanto jogador de futebol. E é claro, eu também vou mostrar as soluções para eles. Você vai ver durante as 4 aulas que você e seu filho precisam muito mais do que apenas ter oportunidades no futebol de base. Eu vou te mostrar aqui o que ninguém fala na mídia e muito menos nos clubes. Como dizem por aí, no futebol o buraco é mais embaixo. Mas atenção, esse primeiro vídeo contém verdades difíceis de serem ouvidas. Por isso mesmo, espero que fique aqui comigo só quem realmente acredita no potencial do filho e esteja preparado para tomar algumas atitudes. Se for esse seu caso, para tudo que você está fazendo agora e fique aqui comigo pelos próximos minutos. Ô Lucas, você acha que você seria jogador se você não tivesse o apoio do seu pai, da sua mãe, nesse período todo aí que te apoiou, sempre estava com você, cobrando você para ir para a escola, para ir para os treinos? Você acha que você seria jogador ou o que você acha? Milton, 99,9% de certeza que não. Minha família, meus pais, minha estrutura, minha base, né, principalmente naquela época. E assim, minha mãe cuidava muito do lado pessoal, do lado emocional, da escola, né, da questão de ver como é que eu tô, meu comportamento e tal. E meu pai cuidava muito do lado profissional, né, do lado da minha carreira. Então meu pai me levava em toda a pelada que tinha, na rua, na escola, num parque, meu pai me levava para jogar, na praia, ele estava sempre me acompanhando e puxava a minha orelha quando eu fazia algo errado, quando eu não jogava bem, me orientava. Então, assim, porque meu pai ele jogou na várzea, né? Então, e modéstia à parte, jogava muito bem, era muito bom jogador. Então, assim, só que ele teve que parar muito cedo para poder trabalhar, né? Morava lá no interior, trabalhava na roça. Então ele apostou em mim, né, esse sonho que ele tinha. Ele viu que eu levava jeito e tal, que eu gostava, tinha talento, apostou em mim. Então ele apostou todas as fichas que ele tinha, né, que eu ia virar jogador de futebol. Então me levava para todo lado, tava sempre junto. Na base a gente ia jogar lá em Marília, às vezes Campeonato Paulista. Ele pegava o ônibus, ia lá, 5, 6 horas de viagem, ele ia assistir, ele me acompanhava muito. Então assim, se eu não tivesse esse apoio, né, essa junção dos dois, né, na minha vida, me apoiando em todas as áreas, me ajudando, dificilmente eu teria conseguido chegar. Vamos ser sinceros aqui, 2 das piores sensações do mundo é se sentir injustiçado ou perdido. Agora imagina quando isso acontece com o nosso filho. Imagina você sentir que o seu filho está perdido no futebol e você não consegue fazer nada para ajudar ele. Qual seria a sua reação? Eu já vi diversos tipos de reações de pais e mães quando isso acontece. E posso falar? Na grande maioria das vezes, são reações que acabam com qualquer chance que o filho tinha para ser jogador de futebol. E você com a sua persistência ali, querendo, e você conseguiu, né? Você vê, teve paciência para esperar, né? Um quebrou o braço, o outro não foi treinar, o outro machucou, e você, né, com a sua persistência, com a sua vontade de vencer, você conseguiu, né, se destacar. Um torneio onde que muita gente, né, a gente acha que em todos os lugares que você for, todas as competições, você tem que dar o seu melhor, né? Porque tem sempre gente vendo assim. Ô Milton, sempre. Eu costumo dizer
que o futebol, o início do futebol é como um jogo de videogame. Por que eu falo isso? Porque hoje, se você pega um jogo de videogame, ninguém quer passar fase por fase. A pessoa quer o quê? Ir lá já enfrentar, digamos, o chefão. Aí, quando ele vai enfrentar o chefão, ele não consegue matar o chefão. Por quê? Ele não pegou os superpoderes que teria que pegar nas fases anteriores. Então, por exemplo, hoje, a pessoa procura, ninguém quer fazer uma escolinha de futebol, todo mundo quer treinar em Cotia. Acha que já está preparado, mas tem o quê? A escolinha de futebol, ela faz exatamente esse trabalho, ela prepara o atleta, ensina o jogador a bater lateral, a cabecear, a saber do que ele quer jogar, posicionamento. Quando estiver preparado, aí o cara que está, né, à frente do projeto vai levar. Então, é muito complicado. Hoje as pessoas não sabem esperar. E os maiores culpados nisso, até provavelmente tem pai assistindo, são os pais. Porque os pais querem apressar. Por quê? Ver Neymar, ver Robinho. Então, jogadores assim que se despontam com 17, 16 anos, calma, gente. São poucos. Entendeu? Tem Zé Carlos, lateral direito, que vai para a seleção para uma Copa do Mundo com 30... Começa a jogar com 30 anos e com 31 vai para uma Copa do Mundo, como aconteceu com o lateral de São Paulo, né? Então, a gente tem que respeitar as fases que o futebol exige do jogador para que quando ele chega, ele esteja preparado. Boa. Eu ainda não sei se você está nessa caminhada com seu filho há um tempo ou se está só começando agora. Não tenho a menor ideia se você tem contatos no futebol ou quais são suas condições financeiras. Também não sei se seu filho está passando por alguma dificuldade dentro do clube ou se ele já é um dos grandes destaques desse clube. E também não importa se você é de uma cidade cheia de oportunidades ou se você está numa cidadezinha onde mal tem futebol. Esse evento irá mudar o jogo para você e seu filho. Que isso? Revelando segredos, hein, Milton? Aquele segredinho que, pô, só você sabe, né? Aquela chapadinha, aquelas coisas lá que... Aquela chapada, né? Se consagrou, até de pé esquerdo você fez chapada, né, na seleção, lembra do jogo? Até de pé esquerdo. No teu dia a dia, não é mole. Então, cuidado que tem que se ter nos seus atos, na sua maneira de se comportar. O importante, a base para tudo é a família. Se você tiver uma boa estrutura familiar e talento para correr atrás dos teus sonhos, as coisas vão acontecer. Ele viu que eu levava jeito e tal, que eu gostava, tinha talento, apostou em mim. Então ele apostou todas as fichas que ele tinha, né, que eu ia virar jogador de futebol. Agradeço demais aí pelo papo, pelo trabalho de vocês, que vocês vêm fazendo, esse trabalho de formação, de educação, de acompanhamento das famílias, dos atletas. Sei o quanto vocês são sérios e trabalham com muita integridade no mercado. A base familiar é um dos pilares mais importantes das nossas vidas, e isso não é nenhuma novidade. Mas para um jogador de futebol, a base familiar é pelo menos 10 vezes mais importante. Você até consegue achar empresários, advogados, médicos ou qualquer tipo de profissional de sucesso que não tiver uma base familiar sólida. Mas eu duvido você achar algum jogador de futebol que não tem o pai e mãe como os principais ídolos. Isso acontece por um simples motivo. No futebol, você vira profissional quando é ainda apenas uma criança. Em nenhuma outra profissão do mundo que seu filho escolher, ele vai depender mais de você do que ele depende para ser jogador de futebol. Resumidamente, o seu filho precisa praticamente de 2 pilares para se tornar jogador de futebol: o talento dele dentro de campo e as suas decisões e orientações como familiar fora dele. Sobre a parte dele dentro de campo, a gente vai falar na aula 3, que vai ao ar na sexta-feira, e é muito importante que ele assista a aula com você. Sobre a sua parte fora de campo, a gente vai falar na aula de hoje e na aula 2. Combinado? O fato é que a carreira de jogador de futebol do seu filho já começou. E como ele é apenas uma criança, ou no máximo um pré-adolescente, você tem total responsabilidade pelo sucesso ou fracasso dele. Aquela história que fulano nasceu com um dom de futebol e por isso virou jogador é o maior conto de fadas do Brasil. Você nunca vai ver um atleta profissional que não fez diversos sacrifícios na infância e abriu mão de prazeres que outras crianças podem ter. E não é só um atleta que vai precisar fazer sacrifício, a família inteira também. Quando um atleta começa a jogar por um clube de base, a rotina da família inteira vira de ponta cabeça. Algumas vezes, até mesmo antes de começar a jogar por um clube de base, você vai precisar fazer alguma loucura. Olha só o caso do Paulo, pai do Verto. Olá pessoal, meu nome é Paulo, sou do interior do Amazonas. Dezembro agora completa 8 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro.
Vim em 2013 com meu filho de 9 anos para fazer um teste aqui num grande clube. Felizmente ele passou e estamos aqui todo esse tempo sem ajuda de empresário, sem apadrinhamento. Ninguém indicou ele para o Flamengo. Está aí, graças a Deus, e o seu talento. Apesar de não ter experiência nenhuma, estou conseguindo gerenciar tudo isso até o momento, que para mim já valeu muito a pena, independente dele conseguir ser um profissional ou não, apesar da mudança com toda a família de Manaus para cá, com todos os amigos, a grande maioria, os parentes também nos chamando de louco, mas a gente arriscou, né, que querendo ou não é um risco, mas até o momento está dando certo. Vou rever, olha aí, ó. Botou na frente. Como que pega? O Paulo é um dos nossos alunos do programa O Segredo dos Jogadores e hoje gerencia a carreira do próprio filho. Inclusive, dentro do nosso programa, a gente tem vários exemplos de pais e mães que optaram em gerenciar a carreira do próprio filho ao invés de procurar um empresário. Mas isso é assunto para a aula 4. O foco da aula de hoje é te mostrar a verdade do futebol de base e também os erros que você está cometendo. O Luciano, da nossa equipe, passou por inúmeros perrengues com o irmão mais novo quando ele estava no futebol de base. Mas eu acho que isso valeu a pena, né? Eu vou chamar o Luciano aqui para contar essa história pra gente. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Luciano Brunetti, também faço parte da equipe do Segredo Jogadores. Se você nos acompanha há um tempo, já deve ter me visto em alguma live que a gente fez lá no nosso Instagram. E hoje eu tô aqui especialmente para dividir com vocês um pouco do que eu passei com meu irmão nas categorias de base e te mostrar como é ser familiar de atleta que também sonha em ser jogador de futebol. A verdade é que eu vivi na pele também, por diversas vezes, situações complicadas com o meu irmão mais novo, assim como você também deve viver. E para quem não sabe, hoje o meu irmão ele é jogador profissional do Figueirense. Dentro da área aqui, cruzamento do Brunetti, ele se antecipa ali ao Helder, aparece nas costas da defesa, o toque firme, sem chances para o goleiro Carné, tá empatado o jogo no Orlando Scarpelli. E eu poderia ficar aqui horas e horas contando cada perrengue que a gente passou com meu irmão no futebol, eu, minha mãe, minha irmã e todo mundo. Desde quando ele começou no futsal com 5 anos até o último jogo dele como profissional. Se você e seu filho querem entrar nesse mundo do futebol, fiquem preparados para uma montanha-russa de emoções. Mas eu quero te contar uma história que para esse momento será a história mais importante para você. Só contextualizando brevemente para você entender um pouquinho o cenário. O meu irmão começou na Escolinha de Futsal de São Paulo, depois de se destacar, ele começou a ser monitorado para o futebol de campo do São Paulo também. E quando ele tinha 9 anos, ele passou a fazer parte integralmente da categoria de base do São Paulo de futebol de campo. Como a gente é aqui de São Paulo mesmo, né, eu e minha mãe, a gente se revezava para levar ele nos treinos e jogos quando não tinha ônibus do próprio time. Nesse momento, eu confesso para vocês que eu sentia que nada poderia dar errado pra gente no futebol, parecia ser tudo perfeito. Afinal, ele já estava em uma das melhores bases do Brasil e eu sentia que era só deixar a vida levar a gente, quando ele chegasse lá nos 18 anos, tornaria jogador profissional, subiria profissional e era isso mesmo. E para reforçar ainda mais minha confiança, que estava dando tudo certo, no seu ano bom de sub-15, né, ele foi campeão paulista pelo São Paulo também. Então eu falei, poxa, campeão paulista? Tudo bem, né, que ele não era um dos principais jogadores do elenco, mas ele jogou boa parte dos jogos da competição, né, da campanha do time. E aí, nesse momento, logo depois dessa coisa muito boa aconteceu pra gente, veio o primeiro balde de água fria ou a primeira paulada que o futebol deu em nossas vidas. Na virada do sub-15 pro sub-17, o Mate, meu irmão, foi dispensado do São Paulo. E quando ele foi dispensado, ninguém falou muito o motivo da dispensa. Simplesmente ele não estava mais no nível que a comissão técnica esperava. E por isso ele foi dispensado. É verdade que o Mate, meu irmão, tinha maturação atrasada e a gente até poderia colocar a culpa dessa dispensa na maturação dele. Mas eu sabia que não era esse o principal problema, porque outros atletas com maturação atrasada também tinham ficado no clube. O próprio Igor Gomes, que está até hoje aí no São Paulo, que é profissional, era um desses meninos que tinham maturação atrasada. Mas até então, se você parar para pensar, a dispensa do São Paulo não era algo tão ruim. Poxa, ele estava novo, né? Ele estava no seu primeiro ano de sub-17, com uma bagagem de pelo menos 6 anos de São Paulo e uma categoria de base muito boa que ele fez. Parecia que seria muito fácil a gente encontrar um clube novo para ele. Parecia. Até que aí é que eu comecei a entrar um pouco mais em cena. Eu comecei a ir atrás de diversas avaliações para o meu irmão, para ele se recolocar no mercado, né? Primeiro eu levei ele para fazer avaliação no Palmeiras, Atlético Mineiro, alguns outros clubes medianos aqui de São Paulo e fora, e nada acontecia. E aí conforme os dias iam passando, as semanas, os meses, o meu desespero do meu irmão e da minha família começou a aumentar. Só para você ter uma ideia, eu até cheguei a levar o meu irmão para fazer um peneirão em um clube de pouquíssima expressão aqui em São Paulo. E também não deu certo.
nesse momento a gente pensou, falou, caramba, meu, o que será que aconteceu? Não era meu irmão que tinha desaprendido a jogar bola. Ele simplesmente não conseguia sentir a vontade nas avaliações e não conseguia mostrar todo o talento que ele tinha. Eu via que ele estava diferente, um semblante na cara dele, sabe? Afinal, ele sempre esteve em uma posição muito cômoda e confortável dentro do clube. E ele ainda não tinha passado por uma situação que ele tinha que se provar, como essa de fazer avaliações em outros clubes que ele nunca tinha visto na vida. Então, no período de 6 meses, só para você ver como futebol as coisas são rápidas, eu vi meu irmão ser campeão paulista em uma das melhores categorias de base do Brasil para praticamente ser rejeitado por todos os outros clubes. Ele estava com 16 para 17 anos, né, 15 para 16 anos na verdade, e parecia que todos os dias de treinos, todos os finais de semana, todos os jogos tinham sido em vão. Eu não conseguia acreditar que ele tinha chegado até o sub-17 para colocar tudo a perder agora. E são nessas horas que você precisa pensar muito com a razão e deixar a emoção um pouquinho de lado. Eu, minha mãe e o Mate, né, tomamos uma decisão de extrema importância que fez toda a diferença na carreira dele. No final do ano, já estava chegando e a gente sabia que o Mate precisava jogar o Campeonato Paulista de qualquer jeito para não perder o primeiro ano de sub-17, que ainda era o ano ruim dele. Então nós decidimos dar 2 passos para trás. 2 não, talvez uns 10 passos para trás. E levamos o meu irmão para treinar em um clube projeto. Era um projeto que tinha perto da minha casa, da nossa casa, e eu conversei com o William, dono do projeto, e logo de cara ele abriu as portas para o Mate, né? Poucos sabem, mas existem muitos projetos como o do William que disputam os principais campeonatos regionais e são um ótimo começo, né? Ou no nosso caso, um recomeço. Esse projeto jogava com a bandeira de outro time, o Paulista também. Então, na aula 3, a gente vai mostrar alguns desses projetos que eu falei para vocês também. E aí, algumas semanas depois, meu irmão já estava de volta à vitrine do futebol, disputando o Campeonato Paulista Sub-17. Era tudo que ele precisava para aquele momento. E aí que o talento dele começou a voltar a entrar em ação. Ele naturalmente começou a se destacar nos jogos e naturalmente no ano seguinte ele recebeu alguns convites para clubes de base. Nós então optamos por fechar pelo São Bento, né, para ele disputar o Campeonato Paulista no seu segundo e último ano de Sub-17. Por mais que fossem quase 2 horas para ir para Sorocaba e 2 horas para voltar todos os dias, a gente tinha confiança que no São Bento ele teria tudo para se destacar e consequentemente no ano seguinte jogaria a Copa São Paulo, que era o nosso grande objetivo. Mas não foi bem por aí que aconteceu. O meu irmão talvez tenha sido realmente o melhor jogador, o principal, né, da campanha do São Bento que fez naquele Paulista. Mas mesmo assim não foi o suficiente para ele poder ir para o Sub-20. Naquela época o São Bento estava sem alojamento. Para o meu irmão continuar no clube, ele precisaria continuar indo e vindo todos os dias de São Paulo para Sorocaba. E eu e minha mãe não conseguiríamos mais fazer isso no outro ano. Ou ele precisaria alugar um apartamento e morar sozinho em Sorocaba. E consequentemente ele não iria conseguir terminar o 3º colegial e muitas outras coisas. Uma hipótese que ninguém na nossa família tinha gostado. Então estávamos nós novamente sem clube, com aquela sensação de que tudo iria dar errado novamente, começando o Sub-20. E quando um atleta ele é Sub-20 e está sem clube, todo mundo começa a falar para ele desistir desse sonho, começar a buscar uma faculdade e outras coisas. E esse foi de longe o período mais difícil que a gente passou até agora. Eu me lembro de ter brigas feias com o meu irmão e com a minha mãe enquanto a gente discutia sobre a carreira dele no futebol, sobre o que fazer e o que não fazer. Foram mais de 6 meses de procura por um novo clube. Eu me lembro de uma noite que o Mate falou para mim, eu não quero mais, acabou para mim. Mas na verdade, não é que ele não queria mais, ele estava com medo, ou até mesmo com vergonha de tentar outro clube e dar errado de novo, recomeçar novamente. É difícil recomeçar. Então, eu fiz um acordo com ele, falei, Mate, vamos fazer um acordo? Uma última tentativa? Ele concordou, mas falou que precisava ser um time em São Paulo, porque ele não queria mais ficar longe da família, não aguentava, não estava mais com esse ânimo. E eu falei, sem problemas. Esse momento da história é quando aquela oportunidade realmente aparece pra você, assim, da noite pro dia. Aquela mesmo que você fica pedindo pro céu pra aparecer. Ela apareceu pra gente. Mas na verdade ela não apareceu do nada. Eu fui caçar ela em tudo quanto é canto. E essa oportunidade, ela aconteceu na Portuguesa. E aí o resto é história, né? Na Portuguesa, o meu irmão foi aprovado no primeiro treino, virou titular no primeiro mês de Paulista Sub-20 e foi o capitão da histórica campanha que eles fizeram na Copinha quando eles chegaram até a semifinal, recentemente sendo eliminado pelo Flamengo. Detalhe importante para você ficar com isso na cabeça. Quando ele foi aprovado na Portuguesa, ele era lateral esquerdo e o treinador falou para ele que ele seria a 3ª opção no elenco. Mas nos 2 primeiros jogos do Paulista, os outros 2 laterais, eles não tinham a documentação pronta e meu irmão aproveitou essa chance. Quando o titular da posição esteve disponível, meu irmão voltou a ser titular. Só que aí meu irmão não poderia ser reserva, né? Porque ele estava jogando muito. E só que o cara era o titular da posição. Então o que o treinador fez? Improvisou o meu irmão na zaga como zagueiro. E ele nunca tinha jogado como zagueiro. E com o tempo meu irmão se tornou um bom zagueiro para a Portuguesa e foi aí que ele virou o capitão e até mesmo o batedor de pênalti oficial da Portuguesa. Partiu autorizada da batida! No canto esquerdo! Brunete! E depois dali, foi só ele colher cada semente que ele plantou durante esses 15 anos de futebol até ele estrear no profissional pela equipe do Figueirense. Essa rápida e resumida história que eu tive com meu irmão é só para te mostrar uma coisa no futebol.
a família literalmente joga junto. Eu trabalho com futebol desde quando eu tinha 20 anos de idade. E por isso eu sabia os caminhos e atalhos para cada problema que eu passava com meu irmão e buscando a solução correta. Eu sabia como o futebol de base funcionava e com isso eu conseguiria aumentar as chances do meu irmão ter as melhores oportunidades no futebol. Essa é a grande diferença do familiar que realmente entende e conhece coisas de futebol e sabe tomar as decisões com a razão, para aquele familiar que não sabe nada e acha que só o talento do filho vai ser o necessário. Não é sempre assim. Sabe quantos jovens com o mesmo talento do meu irmão ou mais que ele tinha ficaram pelo caminho nesse tempo? Milhares. E foi exatamente por isso, por essa razão, que nós criamos o programa O Segredo de Jogadores. Eu sinceramente acredito que na seguinte teoria: se seu filho virar jogador de futebol, 90% vai ser mérito dele e 10% vai ser mérito seu. Agora, se o seu filho não virar jogador de futebol, 10% vai ser culpa dele e 90% culpa sua. É isso mesmo. Em diversos momentos, é você, familiar de atleta, que está me ouvindo aí, que está assistindo, que vai precisar tomar algumas decisões importantes que vão alterar toda a carreira dele. Seja essa decisão uma mudança na escola, uma mudança de cidade, uma maturação avançada ou atrasada que ele tenha, transição da escolinha para um clube de base, competições internas de clube, uma adaptação e principalmente qual é o nível que o seu filho está hoje e qual é a melhor opção de clube para ele nesse momento. Não adianta você ficar pedindo por uma oportunidade para o seu filho se aquela oportunidade que você só acha que é boa para ele, às vezes não é o melhor para o momento dele, vai acabar frustrando ele e frustrando você. Você precisa entender como funcionam os clubes, para você aí sim tomar a melhor decisão correta para cada clube e qual é o clube ideal para o seu filho naquele momento. Mas esse tema ele vai ser o principal assunto da aula 2, calma até lá. E para poder falar mais sobre isso, eu vou chamar aqui de volta o Thiago para ele falar a verdade sobre os clubes de base. Valeu, pessoal, obrigado e estarei com vocês na próxima aula. É nesse momento que alguns pais vão começar a ficar chateados com a gente. Eu vou falar a verdade sobre o futebol de base e sobre os erros que você está cometendo. Você está pronto para ouvir isso? A verdade é que nenhum clube, empresário, treinador, padrinho ou diretor de clube vai se importar se seu filho virar jogador de futebol ou não. A verdade é que ninguém do meio do futebol está preocupado com as dificuldades que você e seu filho precisam passar para conseguir ter um lugar ao sol no futebol. Eu sei que você tem alguma dificuldade difícil de ser superada, seja dificuldade financeira, dificuldade por morar afastado dos clubes, dificuldade de adaptação, de maturação, ou seja dificuldade por não conhecer nada do futebol. Ninguém dentro dos clubes realmente liga para isso. Sabe por quê? Porque se você não estiver disposto a passar por diversos sacrifícios, outros pais de outros atletas estarão dispostos. O seu filho é apenas um entre milhões. E se não for você quem vai fazer sacrifícios pelo seu filho, quem vai fazer? Vamos tentar ver o mundo do futebol de base por diferentes ângulos. Vamos tentar nos colocar no lugar dos clubes de base. Qual é o objetivo dos clubes de base? O primeiro objetivo é revelar jogador para a equipe principal para ter ganho técnico dentro de campo. E o segundo objetivo é formar um jogador que possa ser vendido para ter ganhos financeiros. É claro que não é tão simples assim uma categoria de base e envolve diversos outros fatores, mas eu quero simplificar para que você consiga enxergar o outro lado da moeda. Vamos para o próximo. Vamos nos colocar nos lugares dos treinadores dos clubes de base. Qual é o principal objetivo deles? Ganhar os jogos, certo? Ou será que isso muda de clube para clube? Será que muda de categoria para categoria? Você saberia afirmar se sim ou se não? Vamos pensar agora nos observadores ou olheiros dos clubes. Qual é o objetivo deles? Encontrar talentos para levar para o clube que ele trabalha, correto? Se ele levar um atleta que não se encaixa no time, ele terá feito um trabalho ruim e, consequentemente, poderá perder o emprego. Agora vamos pensar no empresário de futebol. Qual é o principal objetivo dos empresários? Simplificando, os empresários investem o dinheiro e tempo deles em potenciais retornos futuros. Quando o empresário investe em um atleta, ele passa a ajudar ele. É porque ele vê que aquele atleta tem potencial dentro de campo e, consequentemente, tem potencial para negociá-lo no futuro. Agora me diz uma coisa, seu filho está procurando por uma oportunidade agora ou ele já está jogando por algum clube de base como titular? Se ele está como titular de um clube de base, você sabe como é difícil a concorrência interna. Você sabe que envolve muito ego entre atletas e até mesmo entre os próprios pais. E você sabe que não dá para piscar o olho que outro vai tomar o lugar do seu filho. Mas e seu filho ainda não está jogando por um clube de base? Qual é esse motivo? Porque ele é baixinho demais? Porque na cidade não tem oportunidades? Porque ele não tem um empresário? Se seu filho está no banco de reservas do time que ele joga, a culpa é do treinador? Será que o problema está no futebol de base inteiro? O ponto que eu quero chegar aqui é que cada pessoa do meio do futebol tem objetivos diferentes e, infelizmente, a grande maioria só olha para o próprio umbigo. Mas esse não é defeito exclusivo dos clubes. Você também é assim.
Afinal, você torce para o time do seu filho ou você torce para o seu filho? Você prefere que o time do seu filho seja campeão com ele como reserva ou você prefere que o time do seu filho caia na semifinal, porém ele como titular? Existe uma diferença enorme entre torcer para o filho e torcer para o time que o filho joga. Assim como os clubes colocam os interesses deles na frente, você também não consegue enxergar o futebol de base além do seu filho. Se ele fica no banco, você fica revoltado e acha que o treinador tem algum esquema com o titular. Já percebeu que nos jogos a grande maioria dos pais agem como torcedores de arquibancada quando o filho está jogando? E aí quando o filho não está jogando, esses mesmos pais ficam calados vendo o jogo? Você é um desses pais? Esse é um dos maiores erros. Ser o familiar torcedor que fica gritando da arquibancada o que o filho tem que fazer dentro de campo é uma atitude de extremo egoísmo. Você está ali gritando e pensando só em como seu filho pode ser destaque daquele jogo e não está nem aí para o que o treinador combinou com o time inteiro. Aí você também não pode reclamar que os clubes não pensam nas dificuldades que você tem para ajudar o seu filho. Cada um no futebol só pensa no próprio umbigo, ou no umbigo do filho na verdade. Mas não precisa ser assim. Isso também não é culpa sua. Todos os erros que você está cometendo, e são inúmeros, é porque até hoje você acha que eles estavam certos. Ninguém nunca te contou como realmente você tem que fazer um plano de carreira para o seu filho no futebol de base. A verdade do futebol de base é super simples. Se seu filho ainda não está jogando e se destacando por um clube de base, é 100% culpa sua. Você precisa ajudar o seu filho a se tornar atrativo para os clubes de base, empresários, olheiros e treinadores. E não é só ter talento que fará ele ser atrativo para quem realmente manda no futebol. Simples assim. No Brasil existem mais de 1000 clubes de base para o seu filho poder desenvolver e mostrar o futebol dele. No Brasil, a cada esquina que você vira, existem pelo menos 100 atletas que têm talento para o futebol. Qual é a diferença para quem está jogando em alto nível e para os que reclamam que não têm oportunidades? Eu sei que você deve estar falando agora, mas você nem sabe o que acontece comigo ou com meu filho para você afirmar que a culpa é nossa. Eu realmente não sei exatamente o que acontece com o caso de vocês, mas dentro do nosso programa tem 900 familiares com as mais diferentes qualidades e dificuldades que estão ajudando o filho cada dia mais a serem atrativos para os clubes de base. Não é à toa que nós temos alunos hoje em praticamente todos os clubes grandes de base do Brasil. A chave que você precisa virar na sua cabeça é que seu filho já é jogador de futebol. E você precisa qualificar ele para as oportunidades que estão batendo na sua porta. E não é só qualificar ele dentro de campo, você também precisa se qualificar fora do campo. Para pensar comigo. Se o Luciano não soubesse sobre o projeto perto da casa dele, hoje o Mate não seria jogador de futebol profissional. Se o Luciano não tivesse entendido que o momento do Mate não era de procurar clubes de base, talvez hoje o Mate não seria jogador de futebol profissional. Ajudar o seu filho a ser jogador de futebol vai muito além de você acreditar no potencial dele e dar apoio moral. Vai muito além disso. Você precisa entender e saber exatamente o que cada olheiro procura, o que cada clube pensa de cada categoria e como cada empresário trabalha. E dessa forma, você vai conseguir desenvolver o seu filho em um atleta tão atrativo para clubes, olheiros e empresários. Até que vai chegar um momento que, ao invés de você reclamar por falta de oportunidades, você vai reclamar que não sabe qual oportunidade melhor para o seu filho. Assim como aconteceu com o irmão do Luciano. Em 2017, ninguém queria ele nem de graça. Em 2018, vários clubes ofereciam propostas boas para que ele fizesse parte dos clubes. Você acha que ele tomou uma pílula mágica para isso acontecer? Na aula 2, eu vou te mostrar como diferentes famílias com filhos de diferentes idades, conseguem ajudar o filho a se destacar dentro das categorias de base. Na aula 2, eu vou te dar milhares de motivos para você acreditar que daqui a algum tempo eu vou estar aqui usando o exemplo do seu filho para outras famílias que querem ajudar o seu filho no futebol. O meu objetivo com essa aula era virar uma chavinha dentro da sua cabeça e te dar um alerta que talvez o problema esteja onde você menos espera. Se eu conseguir fazer isso, comenta aqui se você é um familiar torcedor que nos jogos o seu filho torce só para o seu filho ir bem ou se você torce para o time inteiro. Logo aqui embaixo você vai encontrar um campo para deixar seu comentário. É muito importante que você deixe seu feedback sobre a primeira aula. E se tiver alguma dúvida sobre o futebol de base, o momento de perguntar é agora. E também a comunidade oficial do evento do Facebook está aberta. Lá na comunidade eu vou compartilhar alguns conteúdos complementares com exemplos de familiares do nosso programa que hoje fazem a diferença para o filho no futebol. Então, só para a gente finalizar a aula de hoje, a aula 2 será liberada no dia 9 de dezembro. Eu vou mandar o acesso no e-mail ou no grupo VIP do WhatsApp. E para fechar a aula de hoje com chave de ouro, preste bem atenção nesse trecho de uma live que nós fizemos com o João Paulo, diretor-geral da base do Palmeiras. Muito obrigado por participar dessa primeira parte do evento. Até a segunda aula. Um forte abraço. Mas isso é verdade. Em cima disso aí, né, a perseverança, né? O cara querer ser, né? Vários jogadores do São Paulo, eu cito o Paulo Lucas, o Hernanes,
esses caras, desde pequenininho, eles já tinham o Kaká, eles tinham na mente, ó, eu vou jogar no São Paulo, eu vou para a Europa, eu vou fazer isso. Então, isso é o que você falou, né? A cabeça também, né, João? É muito importante também, né? Você que às vezes tem jogador melhor do que o outro tecnicamente e não acontece nada. E o outro, só o cara querer, ter força de vontade, o cara vence, não é verdade? Quantas vezes a gente ouve assim, mas o irmão dele era melhor do que ele. O fulano fulano no bairro jogava mais. Como esse cara deu certo e o outro não deu? Eu falo o seguinte, tem o jogador de bola e o jogador de futebol. O jogador de bola, ele joga pelada, joga nos lugares e aí todo mundo encanta. O jogador de futebol envolve outras coisas, responsabilidade, tática, impressão, imprensa, torcida, família, tudo, muita coisa envolvida. Então, o jogador de bola, ele sempre vai ser o jogador de bola, craque, que todo mundo quer ver. O jogador de futebol tem outras responsabilidades, é mais diferente, né? Eu gosto muito de conversar com o atleta quando ele é dispensado, o atleta do clube. Eu já mandei muitos, né? Eu tenho, nessa função, vou fazer 15 anos. Eu nunca vi nenhum virar para mim e falar assim, não, eu não evoluí, né? Vocês estão certos. Se eu não me engano, eu tenho um na mente. Que ele falou assim, não, e olha que muitos, eu estou te falando de centenas, né? Que faz parte, porque a rotatividade na base é muito. Mas a maioria o treinador não gostava de mim, o coordenador tem esquema. Minha mãe está na UTI tem 6 meses, eu estou sem cabeça. Minha namorada está grávida, então... Todo tipo de... Alguém vai ser culpado, né, Milton? Alguém vai ser culpado. É igual jogador bonito. Deixa ele evoluir, né, João? Não, jogador bonito.